espíritos ovoides. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confinados a vicioso apego, quando desafivelados do corpo físico, envolvem sutilmente aqueles que lhes fazem objeto da calculada atenção e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideísta fora das nações de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função assemelham-se a ovoides. Evolução em Dois Mundos, André Luiz. Para adentrarmos no processo de ovoidização, utilizamos o seguinte pensamento. Iremos definir de alguma sorte o corpo espiritual. É preciso considerar, antes de tudo, que ela não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. André Luiz. Para entendermos melhor, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, deixa claro que tudo se concentra no corpo mental, que é a sede do pensamento. Este comanda tudo, tendo a formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, em extremamente poroso, plástico e amorfo. É o único corpo que não sofre lesões ou alterações. É a consequência, inevitável na queda do monodeísmo, pois só um desejo lhe prende a atenção, criando com isso uma verdadeira couraça fluídica que o ser constrói para si. Nela, ele se fecha para o mundo exterior. As engrenagens de sua mente só se movimentam para realizar um só propósito: satisfazer a si e unicamente a si. Uma apresentação de uma ovoidização, uma simulação prévia, demonstrando para nós como se forma a destruição de um corpo mental, onde vai se fundir ao corpo astral como apenas um fosse. O corpo mental modela o corpo perispiritual, que é um corpo sentimental, sendo este mutável, perecível e se perdem, então, as informações e características do ser armazenadas no corpo mental. O corpo perispiritual modela o corpo físico. Este também sofre alterações e lesões de acordo com suas atitudes e sentimentos. A entidade desencarnada em desequilíbrio profundo agora passa a habitar sua nova casa, sofrendo as influências do meio ambiente em que vive. E, fixada em desejos de vingança ou em apegos doentios sobre os vícios que deixou ao desenlace do corpo carnal, passa a ser envolvida e influenciada por aqueles que são objeto de perseguição e, sobretudo,
consumida pela ideia fixa de destruição, monoideísmo. Começa então a transformação do seu novo corpo, passando a sofrer o assédio de suas próprias energias inferiores. Atrofiam seus órgãos perispirituais por longo tempo nestas esferas pesadíssimas. Muitas vezes, a misericórdia divina atua sobre estes irmãos, para que eles não alcancem este processo doloroso, impondo-lhes a reencarnação compulsória, aonde vemos, na maioria das vezes, seres deformados com aberrações aos olhos humanos. A passagem de como se apresenta os ovoides. O recurso que lhes impor um corpo físico defeituoso, teratológico, é o sinal kármico da caminhada que se reinicia. No desconforto de sua fisiologia imprestável, no que concerne ao lado humano, aquela consciência perversa começa a despertar para o verdadeiro sentimento da vida. E nos milhões de anos terrestres futuros, célula a célula, física, astral e mental, executará o árduo trabalho de reconstruir seus instrumentos de evolução. São as aberrações Esse processo de voidização acontece também para aqueles espíritos que restringem o processo da reencarnação, vivendo muito tempo nessas zonas de sofrimentos. O void nada mais é do que a transformação do perispírito e corpo astral através dos sentimentos, pensamentos e comportamentos negativos, sendo este moldado pelo corpo mental, que se adapta de acordo com a situação vivida pelo perispírito. Os obsessores desencarnados utilizam-se desses ovoides para intensificar o cerco às suas vítimas, imantando-as como sanguessuga agarrada à sua vítima, sugando o sangue que serve de alimento. Nos pontos energéticos, chakras, do nosso corpo físico, como no chakra solar, no chakra coronário e no chakra umbilical, alimentando-se das energias humanas para sentir o gosto, o cheiro e o sabor da vida material e dos prazeres mundanos deixados pela morte do corpo físico. Com este assédio, a estrutura espiritual do ser vai ficando enfraquecida. Para o caso específico de cura de uma consciência ovoidizada, a solução é fazê-la retornar ao início do percurso que o levou àquele estado. Em outras palavras, o processo de ovoidização foi iniciado a partir de um momento da vida do indivíduo, aquele que seus atos convergiam para atitudes prejudiciais e unicamente egoístas. Logo, terá que retornar ao princípio da consciência para que, desta vez, esta lhe induza conceitos de fraternidade. Espíritos não retrocedem em hipótese alguma. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de toda facilitar o processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Está no Mundo Maior, de André Luiz.